assexuada e forma sexuada com alternância de gerações. O que é alternância de gerações? Uma hora eles são unicelulares, uma hora eles são bicelulares. Ai, como assim, professora? Unicelulares, bicelulares. Na realidade, é assim, ó. Algumas vezes eles são haploides, outras vezes eles são diploides, tá? Que tá mostrando, ó, um pouquinho dos indivíduos. Aqui é a reprodução sexuada, ó, tá? Então, há essa alternância de geração. Em algum momento ele vai ser haploide, que é N, vocês lembram? E uma hora ele vai ser diploide, 2N, tá? Então, uma hora ele vai ter a metade do DNA, outra hora ele vai ter um DNA completo, ok? Bom, aí aqui, ó, tá falando pra vocês que a reprodução assexuada ocorre por brotamento e que a sexuada ocorre por meio de uma fusão das hifas, em que o zigoto realiza a meiose e forma esporos que germinam e dão origem a novas hifas e que se entrelaçam e formam um corpo de frutificação. Então, olha aqui, ó. Aqui é um brotamento, tá? Aqui é uma reprodução assexuada. Então, aqui é um indivíduo, aqui, ó, e aqui é o broto, tá? Então, tá tendo uma divisão celular e tá formando um indivíduo idêntico a esse aqui, tá? Quando esse aqui tiver grande, com todas as estruturas, ele é desconectado desse aqui. E ele se transforma em 1 e 2. Só que nunca esqueçam que quando a gente tem reprodução assexuada, o filho é idêntico à mãe. A célula filha é idêntica à célula mãe. Então, a gente vai ter 2 indivíduos completamente iguais, com todas as estruturas e todo o DNA, tá? Aqui, ó, a gente tem a reprodução sexuada, tá? Com a formação lá do zigoto e tudo mais. Então, essa estrutura aqui, ó, que tá na imagem, é onde forma os esporos, tá? Aqui, ó, basídio, ó, essa parte aqui da base. Aqui dentro é a mistura de 2 núcleos haploides, tá? Então, aqui eu tenho um núcleo haploide, aqui eu tenho outro núcleo haploide, que eles estão se misturando. Então, aqui, ó, o indivíduo é haploide. Essa parte aqui, o indivíduo é haploide, ó. Aqui a gente vai ter a mistura desses 2 núcleos para a formação do zigoto. Quando a gente tiver a formação do zigoto, a gente vai ter a formação dessa estrutura aqui, ó. Estão vendo? Que parece uns dedinhos. Isso aqui é a formação do basidiósporos. Ó, então, isso aqui são os basidiósporos que vão fazer com que os esporos saiam. Olha ali, ó. O zigoto sofre meiose. Estão vendo? As células estão se reproduzindo e formando novas células. Quando a gente tem essa formação do basidiósporo, a gente tem a liberação deles, ó. Então, aqui, tá? São os basídios, esses dedinhos são os basídios. E essa partezinha aqui, que tá saindo, são os basidiósporos. Então, isso aqui, ó, ele vai se desconectar dessa parte e vai formar o basidiósporo. Estão vendo? Então, isso aqui, ó, se desconecta e forma bolinhas. Essas bolinhas são os basidiósporos, que dentro deles, ó,
tua material genético misturado. E aqui ele é 2N, ok? Ele vai cair na terra, vai germinar, vai formar a nossa hifa e o nosso micelo vegetativo, ó. E aí vai ter toda a formação das estruturas e começo da formação do corpo de frutificação. Então, essa parte aqui é 2N de plat. E aí, vai voltar pra cá com a formação do corpo de frutificação e esta estrutura aqui é N, ok? Então, é isso aqui que vai acontecer, tá? Na reprodução sexuada. Depois, a gente tem aqui, ó, as doenças causadas por fungos. Então, as principais é o pé de atleta ou frieira e a candidíase, que a gente também conhece como sapinho nas crianças, tá? Então, o pé de atleta, ele vai ser aquelas manchas vermelhas, tá? Ela também pode aparecer como rachaduras entre os dedos, pode ser do pé ou da mão, tanto faz. Por que é entre os dedos? Porque geralmente a gente não seca direito o nosso dedo entre os dedos. E ali é um ambiente em que vai ter umidade e nutrientes para eles se reproduzirem, tá? Então, quando a gente tem aquela vermelhidão e a coceira, a gente tem a formação desses fungos. Esse pé de atleta, ele também pode aparecer em outras regiões que são úmidas, tá? Então, tipo, couro cabeludo, se não seca direito, pode aparecer em algumas áreas, tá? A virilha, axila, então tudo que pode ficar úmido, ele pode aparecer, tá? E depois a gente tem a candidíase, como eu falei pra vocês, que também é conhecida como sapinho, né, com as crianças. Ele é um fungo, que é o Candida albicans, tá? Ele tá naturalmente presente na pele e nas mucosas do ser humano. Então, ele tá presente naturalmente na boca, no sistema respiratório, no trato digestivo, na região genital. O que acontece? Às vezes, quando a pessoa tá com a imunidade baixa, ele oportuniza essa chance e cresce e se desenvolve no corpo, tá? O que pode acontecer para baixar a nossa imunidade e eles crescerem? Estresse, tá? Alguma outra doença que pode ter debilitado o nosso corpo, o uso de alguns medicamentos, tudo isso pode fazer com que a bactéria não, minto, desculpa, gente, com que o fungo, tá, se prolifere. Na criança, então, ele é chamado de sapinho, geralmente aparece na mucosa oral, tá? Aí são como se fossem umas feridinhas, elas formam umas massas esbranquiçadas, tá? Na boca da criança. E aí, você tem que ter cuidado, porque ele pode ir pro trato digestório e tudo mais, e se transformar numa doença bem mais grave, tá? Por que aparece em criança? Porque criança já tem uma imunidade um pouquinho mais baixinha que a nossa, tá? Então, isso pode acontecer com as crianças. Bom, a gente tem a importância ecológica dos fungos, que são a formação das micorrizas, que eu falei pra vocês que é a associação de alguns fungos com as raízes das plantas para ajudarem as plantas a absorver alguns nutrientes, e pelo fato deles serem decompositores, que eles vão manter o ambiente conservado, tá? Depois a gente tem os líquens. Os líquens é uma associação mutualística, tá? Com benefício para os dois, entre fungos e algas. O que acontece? O fungo vai dar um ambiente úmido e proteção para as algas, e as algas vão fazer a fotossíntese e vão dar os nutrientes
pro fungo, tá? Então, é uma associação benéfica para os dois. Eles vão se reproduzir assexuadamente por meio de sorídeos, tá? Então, eles vão formar umas estruturas. Aqui, a imagem, aqui um link. E aqui, ó, são os sorídeos, tá? Que são uns pequenos fragmentos das hifas que vão... É como se fossem umas sementinhas, tá? Não é semente, mas é como se fosse, que vão formando e vão espalhando esses líquens pelos ambientes, tá? Eles vão ser espalhados pelo vento, ok? E aí, onde eles acharem um ambiente adequado, com nutriente, com umidade, eles vão se fixar, ok? Bom, eles vão produzir um ácido chamado ácido liquênico, que ele é capaz de degradar as rochas. Então, eles vão usar as rochas, tá? Como parte da absorção dos nutrientes. Então, eles vão ajudar a formar um solo mais nutritivo, porque eles vão ir degradando as rochas e vão formando um solo, tá? E vão também tirando parte do seu alimento dali, ok? Pessoal, agora eu queria que vocês fizessem o seguinte, que vocês copiassem, tá? O resumo. Eu vou passar de novo a câmera, tá? Por todo o resumo, ok? Aqui, para vocês copiarem no caderno. Quando a gente retornar, eu vou olhar o caderno de um por um para ver se copiar.